Então, começamos agora, nesse momento, revisão de previdenciário para o exame 39 da OAB. Quem está chegando agora, então, seja bem-vindo para essa revisão. Quem está assistindo depois do momento online também, seja bem-vindo. Vamos lá. Revisão rápida. Eu acho que em meia hora, 40 minutos, a gente faz a revisão de previdenciário. 2 questões só na prova de previdenciário, então, não precisa se preocupar muito, né? Administrativo são 5, já vale mais a pena. Vamos lá. Eu acho que, então, a gente vai fazer a revisão de previdenciário, dá um intervalinho de 10 minutos depois de previdenciário, e aí entra com o constitucional. E aí, em 1 hora, a gente faz o constitucional, tá bom? Vamos lá. Então, revisão de previdenciário. Vou colocar minha tela aqui, a minha imagem, pronto, cheguei. Revisão de previdenciário. Estamos aqui com... Beleza. A dica agora é Seguridade Social. Então, vira a caixinha, administrativo agora é só você revisar o caderno. Vira a caixinha e a gente começa a previdenciário. Seguridade Social. Sempre que a prova falar para vocês de Seguridade Social, vocês vão pensar em 3 sistemas. Saúde, assistência social e previdência social. Então, repetindo, sempre que a prova falar para vocês, a Seguridade Social alguma coisa. Se ela falar a Seguridade Social alguma coisa, está falando disso, saúde, assistência e previdência. Tá. E aí eu queria revisar com vocês as características de cada uma delas. Como assim? Primeiro, a saúde pública no Brasil, ela é universal ou restrita? Universal. O que significa isso? Todo mundo tem acesso à saúde pública no Brasil. Brasileiro, estrangeiro, rico ou pobre, tanto faz. Todo mundo tem acesso. E a saúde pública no Brasil, ela é gratuita ou contributiva? A saúde pública no Brasil é gratuita. A assistência social, ela é acessível a todos ou só a quem é necessitado? Só a quem é necessitado, então ela é restritiva. Assistência social é dada a quem tem dinheiro ou a quem não tem dinheiro? A quem não tem dinheiro, então ela é gratuita, só pode ser gratuita. Previdência social, ela é universal ou restritiva? A previdência é restritiva. Restritiva para vocês aí, aos que pagam, mas corretamente seria aos filiados, tá? Então, mas é restritivo. E a Previdência Social é gratuita ou contributiva? A Previdência Social é contributiva. Então, tomem cuidado, porque se ele for cobrar alguma coisa de vocês, talvez ele cobre essas 2 características aqui, a universalidade da saúde e a contributividade da Previdência. Porque elas só existem nesses 2 locais. A universalidade só existe na saúde e a contributividade só existe na Previdência. Então essas são as 2 características que só existem nesses sistemas. Por isso que é importante que vocês talvez guardem mais esses 2. Ok, segurados. Segurados do regime geral. Quais são as espécies de segurados do regime geral? Vamos lá. Primeiro segurado que a gente tem é o segurado empregado. Quem é o segurado empregado? Bom, o segurado empregado, a gente viu isso, a exaustão, mas ele é o empregado seletista, ele é o temporário, ele é o servidor público, o servidor seletista, o servidor temporário, o mandatário eletivo, todos esses são empregados. Lembrando que o aprendiz, que começa aos 14 anos, também é empregado. Cuidado com essa dica na prova, hein? O aprendiz também é empregado previdenciário. 2. Qual é a segunda categoria? A segunda categoria é dos domésticos. Quem é o doméstico? O doméstico é aquele que trabalha no âmbito residencial.
na atividade sem fim lucrativo. Pelo menos 3 vezes por semana. Percebam, sem fim lucrativo é a chave da pegadinha da questão. Se o patrão começa a ter fim lucrativo, o doméstico era doméstico e vira empregado. Tá bom? 3. O avulso, trabalhador avulso. Quem é o avulso? O avulso é aquele que trabalha, essa palavra para você guardar na prova, é aquele que trabalha intermediado pelo órgão gestor de mão de obra ou pelo sindicato. O avulso é aquele que trabalha intermediado pelo órgão gestor de mão de obra ou pelo sindicato. Se falar isso na prova, pode ir para o gabarito. Já é avulso o gabarito. O avulso não tem vínculo com ninguém. Ele trabalha sem vínculo empregatício, mas com intermediação obrigatória do ógmo ou do sindicato da categoria. Ok. Quarta espécie. Esse é o famoso, né? Famoso. Quarta. Contribuinte individual, que a gente chama de CI. Contribuinte individual. Quem é o CI? Quem é o contribuinte individual? O contribuinte individual é o advogado, é o médico, o engenheiro, os profissionais liberais, são os autônomos. Os antigos autônomos são todos agora contribuintes individuais. São aqueles que trabalham por conta própria e contribuem obrigatoriamente para o regime geral, na qualidade de contribuinte individual. Importantíssima essa categoria. 5. Quem é a quinta categoria? A quinta categoria é o segurado especial. Mas por que ele é especial? Ele é especial porque ele trabalha na atividade agropecuária ou pesqueira ou extrativista, numa pequena propriedade rural ou numa pequena embarcação, sem auxílio de empregados permanentes. Sem, só ele e a família. Regime, portanto, de economia familiar. Vou repetir. Regime de economia familiar. Sem empregados permanentes. Trabalha ele e a família dele. Nesse caso, o segurado especial contribui só quando tiver receita. Que receita? Receita oriunda da produção rural. Quando ele comercializa a produção rural, a receita obtida disso gera contribuição previdenciária. Aí tem que pagar. Mas e se ele não teve receita, ele não vendeu nada? Aí não precisa pagar. E o segurado especial, ele é especial também porque se ele pagar uma contribuição só, para ele, que seria para ele, aproveita toda a família. É a chamada contribuição familiar. Tá? Além disso, o segurado especial não pode ter empregados ajudando ele permanentemente. Mas a lei admite empregados temporários. Qual é o limite de empregados temporários? 120 dia, ano. Vou repetir. 120 dia, ano. Ele pode ter 120 empregados num dia, para auxiliá-lo numa colheita, ou ele pode ter até um empregado durante 120 dias no ano para ajudá-lo naquela colheita. Nesse meio, ele pode fazer a combinação que ele quiser, tá bom? A sexta e última categoria de segurado, deixa eu ver a cor que eu vou fazer aqui para vocês. A sexta e última categoria de segurado é o segurado facultativo. É o segurado facultativo. Quem é o segurado facultativo? É aquele que não exerce atividade remunerada. Não exerce. Mas ele deseja contribuir para a Previdência para conseguir se aposentar. Então ele pode se inserir no sistema na qualidade de segurado facultativo. Facultativo pode ser, porque ele não é obrigado a ser facultativo. Ele entra como facultativo se quiser. A partir de 16 anos, já pode começar a recolher contribuições como facultativo. Dona de casa, desempregado, estudante, etc. Tá bom?
Essas, resumidamente, são as categorias de segurado, que a gente viu nas aulas com bastante cuidado. Ficamos aí quase uma aula ditando para o caderno de vocês, tudo isso, tá bom? Então, beleza, vamos que vamos. BPC Loas, esse benefício é famoso, hein? Quem tem direito a receber BPC Loas? Vamos lá. Quem tem direito? Deixa eu colocar em canetinha preta. Quem tem direito é o idoso ou o deficiente. Qual é a idade do deficiente para receber LOAS? Aí você vai responder, você deve estar respondendo aí. 60 anos. Errado. Ah, você fala, lembrei, 65 anos. Errado. Deficiente não tem idade, basta que seja deficiente. Quem tem que ter idade é o idoso. Qual que é a idade do idoso? 65 anos. Ah, mas professor, o meu amigo que estuda para cursinho em outro cursinho falou para mim que a idade da mulher no idoso, no LOAS, é 60 anos. Não converse mais com esse amigo até a prova. Evite conversar com ele, com esse específico amigo, até a prova. Por quê? Ele está te atrapalhando. Ou ele está querendo te enganar, sacanear, ou ele está aprendendo errado. Idoso para LOAS é 65 homem ou mulher, tá? 65 anos, homem ou mulher. Deficiente tem que fazer perícia, né? Para comprovar a deficiência. Tá bom, mas o que mais que eles têm que ser? Eles têm que ser miseráveis. Eles têm que ser baixa renda. Eles têm que ter a condição de miserabilidade. Como é que se prova a miserabilidade? Através da inscrição no CAD único, Cadastro Único do Governo Federal. Então tem que ser um idoso miserável ou um deficiente miserável. Inscrito no CAD único, Cadastro Único do Governo Federal. Renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo mensal. Bom? Última importante informação sobre LOAS. A pessoa que recebe LOAS recebe quanto, professor? A pessoa que recebe LOAS recebe um salário mínimo. Um salário mínimo. O LOAS é pago em um salário mínimo. Por mês? Sim, por mês. Até quando ela recebe? Ela recebe até o fim da vida. Ou até que constitua renda suficiente para deixar de ser miserável. Mas se continuar miserável, recebe até o fim da vida. O deficiente até morrer, o idoso até morrer. Gera pensão? Não. O LOAS se paga 13º? Também não. LOAS não paga 13º e também não gera pensão. Fechou? Esse é o LOAS. Espero que todo mundo tenha entendido, porque é uma boa questão de prova. Fiz uma tabela para vocês aqui, interessantíssima, sobre carência. Carência para os benefícios previdenciários. Eu tenho 4 grupos de carência. Que carência? Ah, você fala, professor, mas falou em carência, já fico tão triste, fico pensando no meu ex, começo a chorar. Não é essa carência que eu estou falando. É carência para ter direito a benefício. Carência aqui na Previdência é pagar contribuições para ter benefícios. Quanto de contribuição eu tenho que pagar para fazer jus a benefício previdenciário? Vamos lá. 12 contribuições mensais. Quais benefícios exigem 12 contribuições mensais de carência? Auxílio doença, que é o auxílio por incapacidade temporária, hoje chamado assim, e aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente. Esses dois benefícios, a carência em regra é 12. Tem exceção? Tem exceção para as doenças do trabalho, acidente de trabalho, doenças da lista. Então, tem algumas exceções que a lei traz, que a carência é 0, mas em regra é 12 contribuições de carência. 10 contribuições mensais. Para quem? 10 contribuições mensais, deixa eu mudar a cor aqui, é para o salário maternidade. Salário maternidade. Salário maternidade de quem? Salário maternidade
do contribuinte individual, do facultativo e do segurado especial. Salário maternidade, do contribuinte individual, do facultativo e do segurado especial. Por que você está falando isso, professor? Eu estou falando isso porque até caiu na última prova uma questão sobre isso. Eu estou falando isso porque o empregado doméstico e avulso não precisam cumprir carência no salário maternidade. Não precisam. Se a empregada foi contratada no 7º mês, ela não completou 10 meses de carência, mas é empregada. Empregada não tem carência. Tá? Ok. 180 contribuições mensais. Para quê? Para as aposentadorias, salvo a por invalidez. Aposentadorias programada, aposentadoria especial, as aposentadorias em geral, 180 contribuições mensais, que dá 15 anos. Pelo menos 15 anos de contribuição. E eu acho que a pergunta da prova pode vir aqui, porque é uma ótima pergunta, é novidade. Eu vou até mudar a cor aqui para você não errar esse negócio. Vou colocar em cor azul, bem azul gritante aqui. 24 contribuições. Pô, professor, tem benefício que exige 24 contribuições de carência? Tem. Agora tem. Qual é? Auxílio reclusão. Decorem isso, hein? Auxílio reclusão. O auxílio reclusão é o benefício que exige 24 contribuições mensais. 24. 2 anos de contribuição. Preso, antes de ficar preso, para gerar benefício para os seus dependentes, tem que ter pago 24 contribuições, pelo menos. Pelo menos. Eu acredito que se a prova for fazer uma questão de carência, ela vai fazer sobre o auxílio reclusão. Então, fica bem esperto nesse benefício aqui. Vou fazer até uma seta aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar uma seta aqui. Não, mas vai assim mesmo. Esse aqui, tá? Não esqueçam isso. Beleza? Beleza. Ah, mas professor, você não falou do salário família. Eu não falei, então não tem carência. Ah, professor, mas você não falou do auxílio acidente. Eu não falei porque não tem carência. Ah, professor, mas você não falou da pensão por morte. Não falei porque não tem carência. Tudo que não está aí, a resposta na prova é não tem carência. Tá? Não exige um número mínimo de contribuições para receber o benefício. Basta que seja assegurado, claro. Então vamos começar a revisão dos benefícios em espécie. Benefícios em espécie. Aposentadoria programada. Aposentadoria básica. Né? Tá na hora de cair uma questão previdenciária de aposentadoria, obviamente. A matéria é disso. Esse é previdenciário raiz. Então, aposentadoria. Vamos lá. Qual é a idade para se aposentar? Eu vou colocar aqui então, ó, homem, desse lado, homem. E do outro lado, mulher, tá? Homem e mulher. Vou colocar o homem azul só por uma questão de nada, nenhuma ideologia, hein? Só por uma questão de sistematização. O homem azul, a mulher em rosa. Idade para o homem, 65 anos. Tempo mínimo de contribuição do homem, 20 anos. Idade da mulher. A nova idade da mulher para se aposentar na aposentadoria programada. Idade da mulher, 60 anos. Perdão, 62 anos. 62 anos. A gente vai no automático aqui, né? 62 anos. Tempo de contribuição, 15 anos. Então, homem, 6520. Mulher, 6215. Homem, 6520. Mulher, 6215. Beleza? Lembrando que o homem começa a receber com 60% da média e vai acrescentando 2% a cada ano que supere os 20. E a mulher começa com 60% da média e vai acrescentando 2% a cada ano que supere os 15, tá bom? Aposentadoria especial. Essa aposentadoria é importante que vocês têm que lembrar, na prova, tem que ter esse documento aqui, ó, perfil profissiográfico previdenciário.
tem que ter o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Aposentadoria especial. Ela é especial por quê? Porque teoricamente ela acontece mais cedo. Só teoricamente agora. Porque eu vou ter que provar o quê para me aposentar assim? 15 anos em contato com agente nocivo. 15 anos de contribuição em contato com agente nocivo. Mas se eu ficar 15 anos de contribuição, não é suficiente mais. Eu tenho que ter uma idade. 55 anos de idade. Esses requisitos, deixa eu corrigir aqui a letra que ficou feia, né? Esses requisitos são cumulativos. Então eu tenho que fazer 15 mais 55. 15 de contribuição em agente nocivo mais 55. Agora, se eu trabalhei exposto ao agente nocivo de, por exemplo, 20 anos, que é outro agente nocivo, mais leve, mas também causa dano. 20 anos de tempo de contribuição exposto a agente nocivo de 20 anos. Eu tenho que trabalhar até qual idade? 58 anos para me aposentar. Mas a grande massa das pessoas que trabalham em agente nocivo, trabalham em agente nocivo de 25 anos. Então eu tenho 25 anos de tempo de contribuição. E nesse caso, não basta mais ter o 25 anos de agente nocivo. Tem que ter, junto com isso, 60 anos de idade. Então guardem essa, que também é legal para cair na prova, é a chamada aposentadoria especial. Aquela aposentadoria em que o segurado tem contato com agente nocivo. Físico, químico, biológico. Essa exposição é permanente, não ocasional nem intermitente, ou seja, é contínua. E isso é comprovado através do PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Essa é uma boa aposentadoria para cair também na prova de vocês, tá bom? Beleza. Salário maternidade. Salário maternidade. Quem tem direito? Quem tem direito e qual o prazo? Quem tem direito e qual é o prazo? Vamos embora. Salário maternidade. Prazo, 120 dias. Recebe por 120 dias? Recebe por 120 dias. Quem recebe por 120 dias? Vamos lá. Recebe por 120 dias na ocasião do parto, na ocasião de natimorto e também do aborto, e também da adoção. O aborto está lá embaixo. E também da adoção. Tudo isso, 120 dias. E a adoção, professor? Toma cuidado que a adoção não criminosa dá direito ao benefício por 2 semanas. O aborto não criminoso dá direito ao benefício por 2 semanas. Então, aborto não criminoso, aborto não criminoso. Por que eu estou falando do aborto não criminoso? Porque se o aborto for criminoso, vai sofrer a infração penal, né? Vai sofrer a sanção penal. Não pode ser premiada com benefício previdenciário. Tem sentido. Lembrando que a empregada e a avulsa recebem o salário integral enquanto recebem o salário maternidade, tá? Até o teto do Supremo. Salário família. Quem tem direito a salário família? O que é salário família? Salário família é um benefício pago em razão dos filhos. É um benefício pago para o segurado, empregado, doméstico e avulso. Só para eles? Só para eles. Ah, mas e se falar na prova que um advogado contribuinte individual recebeu salário família? A questão é errada. Primeiro porque vai ter que falar que ele tem baixa renda. E aí geralmente não vai ter. Na questão da prova tem que falar expressamente, tem baixa renda. Ainda que ele fale um advogado, contribuinte individual com baixa renda, ainda assim ele não tem direito ao salário família. Por quê? Porque contribuinte individual não tem direito ao benefício. Só empregado, doméstico e avulso. Ok. Segurado
Que mais? Baixa renda. Essa baixa renda é aquela baixa renda que vai atualizando ano a ano. Então, hoje, 2023, em torno de 1.740. Abaixo disso é baixa renda. Acima disso já não é mais, né? Baixa renda é individual, é por segurado, tá? O empregado ganha 1.500, ele é baixa renda. A esposa dele é empregada e ganha 1.320, ela é baixa renda. Ok. E esse benefício é pago em razão do quê? Esse benefício, vocês vão lembrar das aulas, ele é pago em cotas por filhos. Cotas por filhos. Que filhos? Menores de 14 ou inválidos. Beleza? E quanto que se paga nesse benefício? Não tem que saber isso para a prova? Não tem que saber isso para a prova, mas aproximadamente R$60 por filho. Menor de 14 ou inválido do segurado de baixa renda. Lembrando, para uma pegadinha de prova, se ambos os pais, pai e mãe, são baixa renda, ambos recebem as cotas em razão dos filhos que tiverem menores de 14 ou inválidos. Beleza, pessoal? Beleza. Pensão por morte. Vamos lá, hein? Tamo que tamo. Revisão tá indo bem. Pensão por morte. A pensão por morte acontece em razão do quê? Da morte. Morte de quem? Morte do segurado. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Morte do segurado. E se o segurado morre, quem recebe o benefício? O benefício é pago. O benefício será pago aos dependentes. O benefício será pago aos dependentes. Quais dependentes? Dependentes do morto, claro. Lembrando que dependentes eu tenho 3 classes. Primeira classe, cônjuge e filhos, até 21, ou inválidos, ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Segunda classe, pais, que dependam economicamente do segurado morto. Terceira classe, irmãos, que dependam economicamente do segurado morto. Só vai receber segunda classe se não tiver ninguém da primeira. Só vai receber terceira se não tiver ninguém da primeira e ninguém da segunda, tá? Essa é a regra das classes. Extinta a cota de um dependente de uma classe, ela não reverte para o dependente da mesma classe, ela morre. E aí vai ter que fazer uma nova divisão entre eles, os que estão ali, tá? Ok. Se o segurado deixou uma pensão por morte de, sei lá, R$4.000, e ele tem uma dependente que é a esposa, não tem filhos, como que vai ficar a divisão desse benefício? Deixa eu colocar em verde aqui para você não errar. Ficará assim, 60%, perdão, vou colocar a conta certinho aqui, é 60, mas deixa eu colocar direitinho, porque tem gente que não aprendeu comigo isso aqui, não vai lembrar. 50% do valor que deixou de aposentadoria, vezes os 4.000, que é o valor da aposentadoria, mais 10%, porque é um dependente. É 10% por dependente que tiver do segurado. 10% vezes 4.000, que dá 60% de 4.000. R$2.400. Então, se o segurado deixou uma aposentadoria, de R$4.000, a pensão por morte gerada para sua esposa será de R$2.400. Se ele tivesse morrido antes da reforma previdenciária, a pensão seria de R$4.000. Então, praticamente reduziu a metade nesse caso. Praticamente reduziu a metade, tá? Ok. Lembrando que o cônjuge tem que provar, para receber a pensão normalmente, tem que provar 2 anos de casamento e 18 contribuições do segurado. Se não provar, ele recebe 4 meses de pensão e só. Então, repetindo, o cônjuge tem que provar
2 anos de casamento e 18 contribuições do segurado. Se ele não provar isso, ele só recebe 4 meses de pensão. 4 meses de pensão. Ok. Lembrando também que se o cônjuge ou companheiro simular o casamento à união só para receber benefício, isso vai ser considerado fraude e o benefício não vai ser pago. Da mesma forma, se houver homicídio doloso contra o segurado, aquele dependente não participa, se foi ele o causador do homicídio, obviamente. Além disso, os herdeiros, o cônjuge, companheiro, eles recebem durante um prazo previsto numa tabela. Só a partir dos 44 anos, 45, 44, 45 e assim vai, o dependente cônjuge companheiro pode receber de forma vitalícia. Antes disso, ele recebe na forma da tabela, progressivamente, começando com 3 anos, depois 5 e assim sucessivamente, até chegar na forma vitalícia. Tá? Mas é uma tabelinha. Acho que a prova não vai ainda chegar nessa tabela com vocês, né? Não é o caso, tem questão muito mais interessante para cobrar do que uma tabela de idade de cônjuge, tá? Para a gente fechar previdenciário, já estamos no prazo que eu programei, meia hora de aula. Auxílio reclusão. Auxílio reclusão. Auxílio reclusão, qual é a condição do segurado? Então vamos lá. Auxílio reclusão. O segurado está preso. Segurado preso. Espera aí. Segurado preso. E aí, quem recebe? Quem recebe é o dependente. Então, o dependente recebe. Como assim, professor? O Zé era segurado, pagava a previdência. Pagou por 5 anos a previdência. Sempre pagou o salário mínimo. Recebia pouco. Cansou dessa vida dura, trabalhando muito e ganhando pouco, resolveu entrar para o mundo do crime. Sem experiência para isso, logo na segunda empreitada criminosa, ele foi pego pela polícia e foi preso. A família dele tem direito ao auxílio reclusão? Vamos lá. Para conseguir auxílio reclusão, o segurado tem que ser preso de baixa renda. No meu exemplo é preso mais baixa renda. Aquela renda lá que eu falei para vocês, 1.740. Agora em 2023. 2024 muda. Dependente recebe. E o dependente recebe quanto? O dependente recebe um salário mínimo por mês, enquanto o segurado fica preso. Tá? Lembrando que vocês não podem esquecer, no auxílio reclusão, agora, vou repetir isso porque eu acho que vai cair isso na prova, no auxílio reclusão, agora a gente tem a carência. Ou seja, no meu exemplo, lembra que eu falei para vocês agora há pouco? O Zé ficou 5 anos trabalhando e contribuindo com o salário mínimo. Cansado dessa vida dura e recebendo pouco, foi para o mundo do crime. 5 anos contribuindo. Se o Zé começou a contribuir há 6 meses e já cansou e entrou para o mundo do crime, foi preso, os dependentes não recebem. Por quê? Porque a carência é 24 contribuições mensais. Beleza, pessoal? Então, 35 minutos de revisão de previdenciário. Agora são 11h40. A gente, então, vai fazer um intervalo de 10 minutos. 11h50, a gente volta com direito constitucional. Revisão de constitucional das 11h50 a meio-dia e 50. Tá? Ou até 1h no máximo. Combinado assim? Aí todo mundo toma uma água, faz o que tem que fazer, 10 minutinhos, e aí voltamos para terminar. Aí dá uma espairecida e a gente volta para terminar a revisão com constitucional. Beleza? Espero que estejam gostando. A revisão é feita com muito cuidado para vocês aí, muito carinho. Até já, então, 10 minutos, 11h50, voltamos com a revisão de constitucional. Um abraço.